eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Ei, 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a correção da atividade que eu deixei aqui para vocês fazerem no caderno, né? Porque o livro de vocês está no colégio para correção, para darem o visto. Então, gente, aqui na página 250 tinha algumas figuras para vocês encontrarem a área. A área dada pela base vezes a altura, ou lado vezes lado, né? No caso do quadrado, que tem os 4 lados iguais. Perdoem que eu estou um pouco rouca hoje. Então, a primeira figura, um retângulo, né? 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. 1,5 vezes 3, 4,5 centímetros quadrados. 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. 2 vezes 1,5, 3 centímetros quadrados. 5 centímetros vezes 2 centímetros e meio, 12 centímetros e meio quadrados. 1,5 vezes 2,5, 3,75 centímetros quadrados. 2,3,15, 6,30 centímetros quadrados também. Aqui tinha uma situação problema. A planta baixa seguinte é do escritório do pai do Bernardo. Então, qual que é a área? Então, nós vamos calcular a base vezes a altura, né? A largura também. 3,8 vezes 10, então a área é de 38 metros quadrados. O pai de Bernardo pretende trocar o piso do banheiro. Qual será a quantidade necessária de piso? Primeiro, a gente tem que calcular a área do banheiro aqui, olha. 1,3 vezes 1,8. Então, 2,34 metros quadrados de piso que será necessário. Calcule a área da cozinha, sabendo que ela ocupa 7% da área do escritório. A área do escritório não é 38 metros quadrados? Então, 7% de 38, a cozinha mede 2,66 metros quadrados. Cláudia comprou um terreno retangular de 25 centímetros de comprimento e 12 metros de largura. Então, metro, ou teria que transformar o centímetro em metro ou metro em centímetro, para trabalhar com a mesma medida. Eu transformei o metro em centímetro. Então, qual que é a área? 25 centímetros vezes 1.200 centímetros, 30.000 centímetros quadrados. Cláudia pretende ocupar 4% desse lote com a construção da piscina. Então, 4% de 30.000, que vai dar 1.200 metros quadrados. Se a piscina for retangular, quais são as medidas possíveis? Se ela tem 1.200 de área, pode ser 30 e 40, 60 e 20, 20 e 1. Porque a área é de 1.200. Desconsiderem esse 21 aqui, por favor. 30 e 40, 60 e 20. Esse 1 aqui, olha, desconsiderem ele aqui porque ele entrou aqui de intruso mesmo. Ele não existe, tá, gente? É 30 e 40, 60 e 20. Fiz a correção oral aqui, me desculpem. A casa que será construída por Cláudia ocupará 50% do terreno. Qual será a área ocupada? Nós aprendemos que 50% de qualquer quantidade é a metade. Então, 50% de 30.000, 15.000 metros quadrados. Agora, juntos, lá na página 252, quando vocês receberem os livros, vocês passem a limpo no livro, né? As respostas, porque vocês, acredito eu, que vocês estão fazendo direitinho no caderno. Tem uma malha quadriculada, na página 252, que pediu para vocês desenharem a planta baixa de como poderia ser a casa da Cláudia, considerando que cada lado do quadrado vale 1 metro. Então, eu deixei aqui, eu não fiz, está lá no livro de vocês, podem até esperar vocês pegarem o livro para fazer essa planta baixa, para vocês não terem que fazer toda essa malha quadriculada no caderno e depois fazer no livro de novo, tá bom? Eu acredito que vocês farão uma planta baixa excelente. Lá na 252, desafio. Matilde pretende azulejar uma parede de sua cozinha que tem 4 metros de largura e 2,8 de altura. Os azulejos são quadrados com 20 centímetros de lado. Quantos azulejos são necessários para fazer o revestimento?
Vamos ver a área dos azulejos. 20 vezes 20, 400 centímetros, né? 4 metros é igual a 400 centímetros e 2,8 centímetros. Então, cabem 20 azulejos de largura e 14 de altura. Logo, serão necessários 20 vezes 14, 280 azulejos. A partir da regra para calcular a área do retângulo, podemos determinar uma fórmula para o cálculo da área do paralelogramo. Observe o paralelogramo a seguir e as transformações realizadas com ele. No livro de vocês vão visualizar melhor, porque eu fui escurecer aqui, ficou mais preto, mas tem uma divisão aqui, tá vendo? Aqui, olha, para vocês observarem que é um retângulo, perto de um retângulo, é um triângulo próximo a um retângulo. Que figura se formou? Um retângulo, né? Aqui tem um retângulo, tirando aqui, olha, forma-se um retângulo. A base modificou? Não, a base é a mesma. E a altura? Também não modificou, é a mesma altura. Como a área se manteve as medidas da base e da altura da figura formada no retângulo, são as mesmas do paralelogramo original. Podemos utilizar a fórmula da área do retângulo para encontrar também a área do paralelogramo. Olha aqui. Recorte as linhas pontilhadas, obtendo um triângulo, tá vendo? Se a gente recortar, nós vamos obter um triângulo que tem a mesma base e a mesma altura do retângulo e dois triângulos menores. Nós vamos ter um triângulo aqui e dois outros menores. Tente encaixar os dois pedaços menores sobre o triângulo maior. Foi possível? É uma resposta pessoal. Eu espero que vocês respondam que sim, porque dá para encaixar. Olha, se vocês recortarem aqui e depois tentar encaixar, vocês vão conseguir, porque é o mesmo tamanho. Podemos dizer que o retângulo cabe em dois triângulos maiores? Sim, pois os dois triângulos menores encaixam-se perfeitamente sobre o retângulo maior. A partir da atividade anterior, podemos escrever uma fórmula para cálculo de área de triângulos, considerando a área do retângulo. Como a área do triângulo é metade da área do retângulo, temos a área do triângulo, eu já até dei anteriormente para vocês, é igual a base vezes a altura, esse traço de fração indica divisão, então é base vezes a altura dividido por 2. Essas atividades aqui, olha, nós vamos continuar com a nossa videoaula, mas essas aqui, página 254, para casa, tá? Deixei até um GIF de atenção ali. Essa eu não vou fazer, porque é para vocês calcularem a área, então vocês vão fazer no caderno também. E aqui vocês vão escrever o resultado que vocês encontraram no para casa. Quando mede a base de um triângulo que tem a área igual a 200 centímetros e a altura igual a 16 metros, quanto mede, né? 200 dividido por 16, 12,5. 12,5 vezes 2, 25 centímetros. Então, a área desse triângulo. Medindo o tempo. Você já estudou nos anos anteriores como é a organização do calendário e também quais são as unidades de medida de tempo. Agora vamos estudar um pouco mais sobre medida de tempo. Calendário, relógio, ampulheta. Você sabia que o ano é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol? Acredito que vocês já estudaram isso, tanto em ciências quanto em geografia. O tempo gasta de 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas são acumuladas a cada 4 anos. Então, por que existe um ano bissexto? Porque cada ano acumulando 6 horas, vezes 4, vai dar um dia. Então, de 4 em 4 anos, ocorre o ano bissexto. Esse é chamado de ano bissexto. E o dia que você sabe que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno de si mesma. Representação da Terra em seus movimentos de rotação, que formam os dias e as noites, e translação, que é esse movimento que a Terra gasta 365 dias. Os elementos foram representados em cores fantasias e fora da escala. Complete corretamente. O ano tem, todo mundo sabe, né, gente? 12 meses. Um ano pode ter 365 ou 366 dias.
O mês de fevereiro pode ter 28 ou 29 dias, se for bissexto é 29. Os demais meses possuem 30 ou 31 dias. Uma semana possui 7 dias e o primeiro dia da semana é domingo. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Resolvendo problemas. Os relógios seguintes indicam horários de início e término de um filme. Começa às 11 e termina às 2h30. Quanto tempo durou esse filme? 3 horas e 30 minutos. Lá na página 256. Geralmente, o número de horas de trabalho de um funcionário corresponde a 1/3 do dia. Quantas horas uma pessoa trabalha por dia? 1/3 de 24 horas, que tem o dia, são 8 horas. Então, uma pessoa trabalha 8 horas por dia. 2 atletas, estão realizando um treinamento para participarem de uma corrida internacional. Fernando correu 2 km em 11 minutos e 45 segundos. Aqui é E, tá, gente? E Marcos percorreu a mesma distância em 12 minutos e 13 segundos. Qual dos atletas foi mais rápido? Fernando. Qual a diferença? 18 segundos. Só fazer a subtração. No lugar desse D aqui, me perdoem, é a letra E, tá? Raquel estuda de 7 às 11h30. Ela sai de casa às 6h45 e chega às 12 horas. Quanto tempo ela fica na escola? 4 horas e 30 minutos, ou 4 horas e meia. Quanto tempo ela fica fora de casa no período da manhã? Ela fica mais tempo fora porque ela sai antes, né, gente? Então, ela fica 5 horas e 15 minutos fora de casa. Nessa página aqui, olha, no quadro estão indicados os horários de saída e chegada de 2 voos. De Belo Horizonte para Goiânia, de Goiânia para Araguaína, de Passaredo para Passaredo, da Gol, né? 1860, o número do voo aqui, 2013, a data, a hora da saída e a hora da chegada. Calcule a duração de cada um desses voos. Voo 1860, ele vai durar 1 hora e 16 minutos. E o voo 2312 vai durar 2 horas e 57 minutos. Agora nós vimos medida de comprimento, medida de massa, medida de capacidade. Agora nós vamos medida de capacidade, nós fizemos algumas atividades, mas não vimos ainda. Nós vamos agora para a medida de volume e capacidade. O volume de um objeto é a medida do espaço que ele ocupa. Para indicar o volume de um objeto, a unidade de medida padrão utilizada é um metro cúbico. Esse aqui, olha, M elevado à terceira, M3. 1 metro cúbico é o volume de um cubo de arestas, que mede 1 metro. Cada aresta mede 1 metro. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, 1 metro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Assim como as outras unidades de medida, o metro cúbico possui múltiplos e submúltiplos. Veja o cubo de 1 metro cúbico dividido em cubinhos de arestas de 1 decímetro. Esse metro cúbico aqui tem arestas de 1 decímetro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Foram obtidos quantos cubinhos aqui? 1000 cubinhos também. Tem um espaço no livro lá para vocês colocarem só o número de cubinhos, tá? A partir desse exemplo, podemos concluir que cada unidade de medida de volume corresponde a 1000 vezes a unidade imediatamente inferior. Professora, como faz para determinar o volume de um objeto? Depende do sólido. Para determinar o volume de um sólido, devemos verificar quantos cubos de aresta cabem dentro dele, de aresta 1. Se for um bloco retangular, o volume desse bloco retangular vai ser 120 centímetros cúbicos, pois cabem dentro dele 3 vezes 4 vezes 10. Olha aqui, 3 vezes 4 vezes 10. Veja este exemplo para você entender.
É porque a gente multiplica a base vezes a altura vezes a largura. Vamos ver aqui, olha. Tá vendo? A gente multiplica aqui a base vezes a largura vezes a altura. Para determinar o volume de um bloco retangular, basta multiplicar. É o comprimento, gente. Eu falei a base é o comprimento, me perdoem. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Volume é igual C de comprimento vezes L de largura vezes H de altura. Então, vamos calcular o volume desse cubo aqui, olha. 7,5 vezes 6 vezes 3. Aqui ele está em decímetro. Então, eu multipliquei os números, deu 135. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico. E dessa figura aqui, olha. Aqui tem as medidas também, eu multipliquei os números, deu 119. Aqui a medida está em centímetro. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Qual é o volume da piscina representada a seguir? É 50,4 metros cúbicos. Eu esqueci de colocar para vocês, está meio apagado, mas eu estou falando 50,4 metros cúbicos, porque multiplica esse número por esse, por esse. 3,5 por 8 por 1,8, tá? Calcule o volume do aquário seguinte. Esse volume aqui, ó, 40 centímetros vezes 100 vezes 50, tá 200 mil. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Gente, aqui vocês me perdoem, ficou apagado. Eu vou falar novamente o resultado. Aqui deu 50,4 metros cúbicos, multiplicando esses números aqui. E nesse aquário, 40 vezes 100 vezes 50 deu 200 mil centímetros cúbicos. Estou falando oralmente, tá bom? Sabendo que o volume de um cubo é igual a 1 centímetro cúbico, determine o volume de cada uma das pilhas seguintes. Aqui nós estamos contando, gente. Cada um vale 1, né? Então, o volume dessa aqui, que eu multipliquei aqui vezes aqui, deu 64 centímetros cúbicos. Aqui deu 11 centímetros cúbicos. Esse aqui deu 10 centímetros cúbicos. Esse deu 9 centímetros cúbicos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com os que estão abaixo dele lá, 7, 8 e atrás 9. 4 centímetros cúbicos, aqui dá para a gente ver, olha, 1, 2, 3 e tem um aqui atrás, 4. E aqui 7 centímetros cúbicos. Aqui 11 e aqui 15, tá? Porque aqui a gente conta com os que estão atrás, com os que estão do lado. Determine o volume da caixa representada a seguir, sabendo que a aresta de cada um dos cubos representados é de 1 decímetro. Então, cada cubo representado aqui tem 1 decímetro. Então, vai ser 7 vezes 10 vezes 5, que vai dar 350 decímetros cúbicos. 7 porque no livro de vocês vão visualizar melhor. Fui contando os cubinhos aqui, tá? E aqui deu 10, 5 e 7. Aqui, determine quantos desses cubos são necessários para transformar o sólido em um cubo de aresta 3. Aqui 22 para completar. Aqui 21 e na letra C 19, tá? Até agora a gente podia ir colocando o cubo aqui para a gente ver, até somar a aresta. Mas aí eu já deixei a resposta aqui para vocês. Até agora trabalhamos apenas com 3 unidades de medida de volume: centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e metros cúbicos. Vocês se lembram que para transformar unidade de comprimento, eu fiz um quadro, falei com vocês que é melhor quando a gente vai fazer a mudança de unidade, transformar de uma maior para uma menor ou uma menor para uma maior dentro do quadro? Então, assim como metro e metro quadrado tem os múltiplos e submúltiplos, o metro cúbico também tem, olha. Metro cúbico, tá vendo? 1 metro cúbico. Para eu passar para uma unidade imediatamente menor, eu multiplico por 1000.
E para passar para a unidade maior, eu vou dividindo por 1000, torno a dividir por 1000, torno a dividir por 1000, tá? Esse quadro aqui vai ser muito necessário para vocês fazerem o para casa. Que se vocês vão transformar 5 metros cúbicos em 5 decímetros cúbicos. Deixa eu voltar aqui. 5 metros cúbicos, tá aqui o 5, não tá? Se eu vou transformar em decímetro, decímetro está aqui, eu vou multiplicar 5 por 1000. Então, o primeiro aqui vai ser 5.000 decímetros cúbicos. E os outros, vocês façam o cálculo direitinho. Quando tem a vírgula, vocês andam com a casa. Se forem passar para uma unidade maior, divide por 1000. Por exemplo, para passar de centímetro para decâmetro, eu vou dividir por 1000, tornar a dividir, tá bom? Então, de para casa tem aquele que eu deixei para vocês calcularem a área e escreverem o resultado. Essas transformações aqui, façam o quadro, no caderno de vocês façam, com o caderno na horizontal, que fica melhor, tá? E essas situações, problemas também de calcular volume. E aqui tem a largura, o comprimento, a altura, aqui também tem, nesse caso aqui também tem, tá tranquilo, tá? Se vocês não conseguirem fazer, deixem aí com ponto de interrogação que eu volto fazendo a correção na próxima videoaula, tá? Então, gente, nossa videoaula tá encerrando por aqui. Perdoem a rouquidão. Eu continuo com muita saudade de vocês. Deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Peço a Deus que abençoe você, que abençoe a sua família, crendo que em nome de Jesus breve nós estaremos juntos. Espero vocês aqui na próxima videoaula e lembrem-se, juntos no caminho certo.